Boa noite, gente. Esperar um pouquinho aí para o pessoal começar a entrar, para que a gente possa começar a nossa live aí com o tema Crise Pirrônica e Autoridade da Razão, Modernidade e Idealismo Alemão, né? Enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar, eu já vou aproveitando para falar. Boa tarde, tudo bom? Aí, legal que o pessoal tá entrando. O Monte, aí, Oséias, Alaide, olá lá, tudo bem? Então, gente, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar aí, eu já adianto, né, que uma das razões dessa live, e para quem acompanha o meu newsletter aí você já tem a ideia um pouco disso, é divulgar o curso que eu devo lançar aí nos próximos dias de introdução ao idealismo alemão, né? Quem que tiver interesse e quiser saber mais e ainda não tiver inscrito na minha newsletter, eu sugiro aí que se inscrevam, que a novidade, a atualização sobre o lançamento dela vai ser enviado por lá, né? Mas também vai aparecer por aqui no Instagram. E por isso hoje eu queria falar de uma questão bastante geral relacionada a esse tema, né, do idealismo alemão. Porque, como eu venho falando há um tempo, né, nesses últimos posts que eu fiz, como vocês devem ter visto, falando aí sobre essa relação idealismo alemão e ceticismo, né, na verdade essa sempre foi a minha área de pesquisa na pós, né, inclusive até antes da pós, na iniciação científica. Mas afinal, o que seria essa relação? Por que afinal eu teria esse interesse tão grande nessa relação entre idealismo alemão e ceticismo, né? Afinal, qual que pode ser a relevância desse tema? Por que ele seria interessante filosoficamente para a história da filosofia, né? Me parece que isso tem bastante a ver com o papel, na verdade, em que o próprio ceticismo desempenha na constituição desse período da história que a gente conhece como modernidade, né? E com o projeto filosófico da modernidade de fundamentar uma vida em sociedade na autoridade da razão, justamente, né? A vontade, em outras palavras, a gente poderia dizer, dos idealistas alemães de responderem aos céticos e acharem uma resposta conclusiva sobre a possibilidade de termos um conhecimento certo e seguro da realidade, é indissociável da pretensão desses filósofos de defender um modelo de sociedade pautado nessa ideia de modernidade, de uma sociedade que possa se justificar racionalmente nos seus pressupostos, no seu modo de vida, na maneira com que estabelece as leis que regem a vida e sociedade e assim por diante, né? E aí, Rodney, tudo bom? Que bom que você está aí, mano. Mas então, dando continuidade, como que essa questão aparece aí? Por que essa questão do ceticismo estaria profundamente vinculada a esse surgimento da própria modernidade, né? Isso tem muito a ver com duas questões que se encontram entrelaçadas aí, né? De um lado, esse momento da reforma protestante e o tipo de crise que isso gera em questões de fé no período em que ela ocorre, né? E de outro lado, o surgimento que ocorre, o ressurgimento que ocorre de uma maneira concomitante aí, né? De grandes obras do ceticismo antigo, particularmente do autor chamado Sexto Empírico, que é a nossa principal fonte no que diz respeito ao conhecimento dessa escola filosófica do ceticismo pirrônico, né? Porque o que acontece? Com a reforma protestante, com Lutero, acaba se colocando em questão aquilo que o Popkin chama num livro dele sobre a história do ceticismo, né? De critério da fé, the rule of faith, né? Afinal, que critério estabelece o que é verdadeiro ou não de acordo com a fé, né? De acordo com a fé religiosa que se adota. E no catolicismo era justamente a tradição
da Igreja, né? A tradição que servia para estabelecer o que era verdadeiro. Mas isso é justamente o que é questionado com Lutero na Reforma Protestante, uma vez que ele vai dizer que, na verdade, o verdadeiro critério da fé, aquilo que define o que é verdadeiro e aquilo que a gente deve acreditar, é aquilo que nós somos levados a acreditar por meio da leitura direta das Escrituras, né? É aquilo que nós sentimos como verdadeiro ao fazer essa leitura das Escrituras. Então, o Lutero entra em confronto direto aí, obviamente, com a tradição católica, porque ele está dizendo que aquilo que estabelece o que é verdadeiro, né, o que devemos acreditar, qual deve ser a nossa fé, não é a tradição da Igreja, a tradição católica, né? Nessa tradição histórica, mas pelo contrário, esse nosso sentimento profundamente íntimo, e em certo sentido a gente já poderia dizer subjetivo, né? Daquilo que nós sentimos como verdadeiro a partir do momento que nós lemos as Escrituras Sagradas, né? Isso gera toda uma crise ali, uma crise justamente sobre, afinal, como decidir qual deveria ser o critério que nós deveríamos usar para saber aquilo em que nós devemos acreditar ou não, aquilo que nós devemos ter fé ou não, né? E começa a gerar um grande turbilhão ali, um grande debate dentro desse contexto da reforma. Só que, concomitantemente, estão surgindo novamente, estão vindo à superfície novamente, estão sendo redescobertos esses textos do ceticismo antigo, nos quais o que está em jogo é algo muito próximo dessa ideia do critério da fé, que é o critério da verdade, pura e simplesmente, né? Afinal, como nós podemos decidir se algo é verdadeiro ou não? E nesse contexto, os argumentos dos céticos antigos para mostrar que nós não temos como decidir, pelo menos até o momento, o que é verdadeiro ou não, né, se colocam muitas vezes de uma perspectiva muito ampla, que pode ser ou seja, se traz argumentos para defender que não podemos decidir qual que é o critério adequado da verdade, por meio de argumentos tão amplos que podem ser utilizados basicamente com qualquer posição, qualquer tese acerca desse tema, né? Que tipo de argumento? Argumentos do tipo daqueles que são referidos, por exemplo, aos tropos de Agripa, né? O tropo significa esses diferentes modos de argumentação, e tem certos modos de argumentação que são atribuídos a Agripa especificamente, né? E que são esses mais gerais que serviriam basicamente para atacar qualquer tese filosófica, né? Quais são alguns desses tropos? Um deles é o da regressão ao infinito. O que significa isso? Que qualquer tese que eu tente estabelecer, para justificá-la, eu vou ter que recorrer a outra tese, né? Basicamente eu posso falar, o critério da fé é a tradição. E aí alguém pode perguntar por quê? Aí eu poderia dizer, porque o Papa disse. Tá, mas e daí? Por que o Papa disse é verdadeiro? Porque Deus que colocou ele como autoridade na Terra, né? E a gente poderia colocar, tá, mas por que você sabe que é verdadeiro que Deus colocou ele como autoridade na Terra? E assim por diante, né? A gente pode sempre pedir uma justificativa para toda e qualquer coisa que se afirme, de tal maneira que a gente nunca chega a uma justificativa definitiva que nos permita provar com certeza que alguma coisa é verdadeira, né? Outro tipo de tropo do Agripa é o da circularidade, né? O que é o tropo da circularidade? Digamos que eu falasse assim, por que o Papa é a autoridade que decide o que a gente deve acreditar? Porque Deus o elegeu como seu representante na Terra. Tá, mas como que a gente sabe que Deus o elegeu como representante na Terra? Porque o Papa disse. E o Papa é a autoridade sobre a fé, né? Ou seja, dessa maneira, a gente usa para fundamentar aquilo que a gente está querendo defender, né? A tese que a gente está querendo defender, a gente usa a própria tese como se já estivesse dado que ela é verdadeira, né? Que nem nesse caso aqui. Na verdade, eu tenho que primeiro que provar justamente que o Papa é autoridade na Terra. Mas aí, para isso, eu uso um outro argumento que é Deus o elegeu. Só que para justificar esse argumento, eu uso a tese que eu precisava provar, que é o Papa é autoridade na Terra. E o que ele diz é verdadeiro. Como ele diz que ele foi elegido por Deus, então é verdade que ele foi elegido por Deus, né?
E dessa maneira eu acabo não conseguindo provar nada, porque eu suponho exatamente aquilo que eu queria, que eu precisava provar, né? Por fim, o outro tropo é o tropo do postulado, né? O que significa isso? Significa que se alguém perguntasse, por exemplo, mas por que o Papa é autoridade na Terra? Eu poderia dizer para ele simplesmente porque pronto. E isso não pode ser questionado. Você só tem que aceitar e ponto final, né? Qual que é o problema disso de uma perspectiva cética? O problema disso é que outra pessoa, se quiser, ela pode fazer uma afirmação, né, dogmática desse tipo, exatamente oposta, e a gente não vai conseguir decidir em qual acreditar, né? Alguém pode falar, não, você tem que acreditar no Papa e ponto final, não tem o que discutir. Mas outra pessoa poderia simplesmente falar, não, você não pode acreditar no Papa e ponto final, não tem o que discutir. Então, simplesmente postular algo não me permite ter certeza de que aquilo é verdadeiro, né? Só que, como dá para perceber, esse tipo de argumento é muito amplo. Esse tipo de argumento cético para desconstruir a pretensão à verdade de uma determinada tese pode ser usado com basicamente toda e qualquer tese, né? Então, o momento em que esses argumentos ressurgem nesse contexto da Reforma Protestante faz com que eles virem um arsenal para todos os lados desse debate sobre o critério da fé. Porque, justamente, né, o protestante pode falar, mas você não consegue justificar que o critério é a tradição, porque para justificar isso você teria que falar outra coisa, e assim por diante, até o infinito. Mas o católico também poderia dizer para o protestante, mas veja, você também não consegue justificar que o critério da fé é o que você sente ao ler as escrituras, porque para justificar isso você teria que usar outra tese, e assim por diante. E esses argumentos, cada um usa contra o lado oposto, mas sem pensar no fato de que eles também se aplicariam a si próprios, né? A sua própria posição. De uma maneira que surge uma crise aí sobre essa impossibilidade de se decidir sobre o critério da fé, né? Uma impossibilidade que, de acordo com Popkin, ela vai passar a ser estendida justamente para o conhecimento da natureza. Porque, como a gente viu, esses argumentos são muito genéricos, esses argumentos céticos, né? Eles não têm que ser aplicados apenas contra teses sobre a religião. Mas eles podem ser aplicados a qualquer tese. Sobre como é a natureza, por que ela funciona, a gente pode dizer, não, você não dá para ter nenhum conhecimento seguro, porque ou você vai cair na regressão ao infinito, ou a circularidade, ou o postulado, né? E com isso, o próprio conhecimento natural é colocado em xeque, e aí se tem esse momento do que é chamado dessa grande crise pirrônica, essa crise pirroense, assim, que ocorre nesse momento dessa redescoberta dos textos do sexto empírico lá por volta do século XVII, né? Só que o que acontece, né? Com isso, com essa crise pirroense, essa crise pirrônica, né, que está ocorrendo aí, em última instância o que está em jogo, como a gente está vendo, a gente poderia dizer que de uma maneira mais ampla, o que está em jogo é o próprio modo de vida pré-moderno, né, e os seus fundamentos, né, as bases que fundamentavam esse modo de vida. Que é, entre outras coisas, essa base religiosa, baseada na tradição, ou baseada em algum critério de fé, né? E como isso leva a uma crise de um modo de vida pré-moderno, isso é inseparável justamente do surgimento do próprio momento da modernidade, né? Como a busca por um modo de vida capaz de justificar a si mesmo, né? Sem se basear em nenhuma autoridade externa. É por essa razão, entre outras, que o Sexto Empírico, autor dessas obras de ceticismo que foram recuperadas nesse período do século XVII, né, ele era considerado por alguns como o pai da filosofia moderna, porque ele que surtiu essa necessidade de uma justificativa plenamente racional dos nossos pressupostos, das nossas crenças, que não tivesse que se apoiar em nada exterior, né? Em nada que fosse dogmático, em nada que se apoiasse em questões de fé, né? E desse modo surge essa demanda própria à modernidade de conceber
um modo de vida, conceber uma maneira de viver em sociedade que possa ser plenamente justificada por meio da razão, né? Para a qual a gente possa fornecer argumentos que a justifiquem plenamente, sem que eu possa ainda ter a possibilidade de me questionar sobre a validade desse modo de vida ou sobre o conhecimento em que ele supostamente se basearia, né? E isso traz uma série de questões interessantes, né? Porque a partir desse momento, uma coisa que tem que se estabelecer para que esse modo de vida moderno seja possível é justamente a autoridade da razão, né? É preciso mostrar que a razão é de fato capaz de decidir sobre as questões que são relevantes para definir como nós devemos viver e como devemos viver em sociedade, né? Só que para que a razão possa ter essa condição de autoridade e de autoridade última para decidir sobre as questões da nossa vida, né? Isso significa, por outro lado, que ela não pode se apoiar justamente em nenhuma autoridade externa, né? Ela não pode ter como base das suas proposições, daquilo que ela estabelece para a nossa vida, alguma coisa que não possa ser provado racionalmente, alguma coisa que não possa ser demonstrado racionalmente. Porque isso seria reconhecer que a razão por si só não dá conta de justificar o nosso modo de vida, que ela na verdade tem que estar baseada em alguma coisa que está além dela e além daquilo que poderia ser provado racionalmente. Para que isso não aconteça, será preciso conceber a razão como algo plenamente capaz de justificar a si própria, justificar a sua própria maneira de proceder e provar as suas proposições, os seus conhecimentos, e, em outras palavras, como algo plenamente capaz de determinar a si própria nos princípios que a guiam, né? Que aquilo que estabelece os seus princípios, os princípios racionais, não apenas do nosso conhecimento, mas das nossas ações, sejam dados unicamente pela própria razão, que seja a razão que estabelece para ela mesma os princípios de como nós devemos conhecer e de como nós devemos agir. Sem se basear na fé, sem se basear em nenhuma crença dogmática, sem se basear em nenhuma... inclusive também em nenhuma espécie de experiência passiva, assim, pura e simplesmente passiva, né? De uma revelação, ou até mesmo, em certo sentido, de uma experiência dos sentidos, embora aqui a coisa seja um pouco mais complicada, né? Mas o que importa é essa demanda da modernidade de buscar um modo de vida plenamente capaz de justificar a si mesmo, que leva a essa necessidade de buscar uma faculdade humana capaz não apenas de decidir sobre o que é justificável, o que podemos acreditar ou não em relação aos mais diversos âmbitos da nossa vida, mas também de provar, não apenas de provar alguma coisa em relação a essas esferas da nossa vida, a validade das crenças que nós temos nessas mais diversas esferas, mas de provar a sua própria validade, né? Uma razão que pode provar de si mesma que ela é a autoridade última para se decidir sobre as questões pertinentes ao nosso modo de vida, às nossas vidas em sociedade, né? O que é um projeto extremamente ambicioso, obviamente, né? Pois afinal, como a gente pode conceber isso, né? Um conhecimento que seja capaz de não buscar nenhuma prova externa a si mesmo, mas de justificar a si próprio, de uma maneira que não se possa questionar, né? E o que é muito interessante, porque como o Pippin fala, né, no seu livro Modernism as a Philosophical Problem, de alguma maneira é como se o principal adversário do filósofo moderno, daquele que acredita na autoridade da razão, digamos assim, ou daquele que busca estabelecer a autoridade da razão, é o dogmatismo. O dogmatismo no sentido justamente de uma crença, de uma crença em algo que não pode ser justificado racionalmente. E o adversário do filósofo moderno é, portanto, o dogmático, no sentido daquele que acredita em algo que não pode ser justificado, que não pode ser provado, demonstrado racionalmente, né? Por outro lado, ao mesmo tempo em que o adversário do filósofo moderno aí é o dogmático,
por um flanco, digamos assim, num outro flanco, o próprio cético acaba sendo o adversário dele. Porque, diferentemente desse cético radical pirrônico, digamos assim, né, que acha que nós não temos como provar que nós somos dotados de algum conhecimento racional sobre as coisas, o filósofo moderno ele quer mostrar, sim, que nós podemos provar que nós temos um conhecimento racional, que nós temos um conhecimento necessário, que nos permite justificar de maneira plena, né, sem ter que pressupor nada cegamente, o nosso modo de vida, as nossas relações em sociedade, o tipo de conhecimento que a gente tem sobre a natureza e assim por diante, né? Então esse filósofo moderno ele meio que luta num flanco duplo, né? De um lado ele tem que lutar contra aqueles que querem defender que algumas coisas você tem que acreditar dogmaticamente, por uma pura questão de fé, sem poder fornecer nenhuma prova racional disso. E por outro lado, também contra aqueles que afirmam que não seria possível fornecer uma prova desse tipo em relação às nossas proposições, em relação às nossas escolhas de vida, em relação aos nossos conhecimentos sobre a natureza, né? Que essa prova racional estaria além do nosso alcance, que nós não teríamos como ter esse tipo de conhecimento certo e seguro sobre o mundo e sobre nós mesmos, que nos permitiria fundamentar a maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós percebemos o mundo, com que nós nos relacionamos uns com os outros, né? Boa tarde, Carlos, tudo bem? Por isso mesmo, aqui, e o que tudo isso tem a ver com o idealismo alemão, justamente, né? Bom, de novo, como o Pippin insiste nesse livro de que eu estou falando dele, o Modernism as a Philosophical Problem, o modernismo como um problema filosófico, né? Em certo sentido, a gente pode considerar que esses filósofos desse período aí do idealismo alemão foram alguns dos filósofos que mais tentaram radicalizar essa exigência de pensar uma razão completamente autodeterminada, completamente baseada em si mesma, completamente capaz de definir por si própria os critérios que devem fundamentar o nosso modo de conhecimento, o nosso modo de agir, e que conseguiriam definir isso de maneira inteiramente certa e para além de qualquer objeção, né? Veja, e é interessante, nesse sentido, justamente, há um certo radicalismo desse projeto do idealismo alemão que vai além, talvez, de outros projetos, de outras filosofias modernas, de outros filósofos modernos, né? No sentido de que a gente pode reconhecer, por exemplo, em outros filósofos modernos anteriores e também posteriores, né? Ou até mesmo do mesmo período, que se busca estabelecer um limite para esse conhecimento racional que nós podemos ter na realidade, né? Um limite que muitas vezes passa pela questão do empirismo, né? Do sentido da necessidade da experiência para que nós possamos conhecer algo, né? Da necessidade do conhecimento que nós temos através dos sentidos, e que não é algo que brota em função do nosso raciocínio, né? Da nossa pura especulação racional sobre isso, mas algo que a gente simplesmente recebe do mundo lá fora, né? E que, para alguns filósofos modernos, deve servir como uma base do nosso conhecimento racional, né? E que, por isso, também impõe um limite a ele, porque nem tudo a gente é capaz de provar e desenvolver meramente por meio de argumentos ou de grandes cadeias argumentativas teóricas, mas, em última instância, a gente tem que se reportar a uma experiência que dê embasamento a essas especulações teóricas, e sem as quais nós não poderíamos realmente argumentar, ter um conhecimento embasado da realidade, né? Isso não quer dizer que para os idealistas alemães, de forma alguma, a experiência não é relevante, ou que tem ou que não há coisas que nos podem ser dadas apenas pela experiência, né? Mas quer dizer que para eles, o que eles radicalizam é de insistir que, mesmo daquilo que a gente pode conhecer da experiência, o fundamento primeiro, na verdade, são sempre as nossas faculdades racionais.
É sempre aquilo que nos constitui como sujeitos racionais, que percebem o mundo, organizam o mundo e pensam o mundo de uma determinada maneira, que é uma maneira racional. E por isso mesmo aí, a autoridade primeira sobre o que nós podemos conhecer, e o que é um conhecimento válido da experiência, não são os sentidos, mas sim a razão. E o nosso conhecimento que nós temos de princípios puramente racionais estabelecidos por si mesmos, e independentemente da experiência. Né? O que quer dizer que aí a gente tem justamente, e por trás dessa tese está justamente essa demanda, esse impulso por buscar um ideal de razão, né, plenamente autodeterminado, e que por isso seja capaz de fornecer essa base para essa base para um modo de vida plenamente moderno, né? Que não admite nenhuma crença dogmática, não admite nenhuma crença que não possa ser justificada ou fundamentada racionalmente, né? Nem mesmo uma pura crença nos sentidos como algo que subsiste independentemente dos princípios que organizam o nosso conhecimento racional da realidade, né? E isso, por outro lado, mostra que, diferentemente do que muitas vezes se concebe, né, porque é bastante comum nesse contexto, quando a gente fala de idealismo alemão, ou pelo menos foi por muito tempo, né, hoje em dia isso já é uma coisa mais questionada, não é mais aceita tão simplesmente assim. Por muito tempo se teve um pouco essa imagem desses autores desse período do idealismo alemão como se eles fossem, com exceção do Kant, é claro, né? Mas assim, os pós-kantianos, como se eles fossem uma espécie de monstros especulativos, monstros metafísicos, né? Como se eles fossem metafísicos retrógrados que se propõem dogmaticamente a afirmar que podem conhecer a realidade. Para fazer isso, ignoram completamente o tipo de crítica cética que se faria a essa nossa pretensão de conhecer a realidade de um modo tão certo e seguro, né? Mas o que a gente pode perceber aqui é que, na verdade, o que estimula o projeto filosófico desses autores é uma busca de responder satisfatoriamente essas objeções céticas, que na verdade eles conheciam e muitas vezes foram o que propulsionou a constituição de seus grandes sistemas filosóficos, das suas filosofias como um todo, né? No caso do próprio Kant, isso é evidente por aquela famosa frase dele no Prolegômenos, em que ele afirma que o Hume, né, não um cético antigo, mas já um cético moderno, embora inspirado aí pelo ceticismo antigo, né, que teria sido esse filósofo, esse cético, o Hume, que o teria despertado do seu sono dogmático, né? Ou seja, que teria levado ele a reconhecer a necessidade de uma fundamentação do nosso conhecimento da realidade que fosse plenamente racional e pudesse ser realmente justificada racionalmente, né? E esse movimento de reconhecer a relevância das objeções céticas em vez de simplesmente descartá-las e buscar respondê-las adequadamente, para isso e por isso mesmo buscando ser extremamente sistemático, é algo que a gente vê não apenas nesse início do idealismo alemão por essa relação do Kant e do Hume, mas a gente vê também em todos os momentos desse desdobramento, assim, né? Porque justamente o próprio Kant, na sua filosofia crítica e na sua maneira de responder ao Hume, vai ser criticado por outros filósofos do seu período que serão eles mesmos chamados de céticos, né? Particularmente o Schulze e o Maimon. E o Fichte, que é quem vai tentar de alguma maneira dar continuidade a esse projeto da filosofia crítica kantiana, reformulando-a da perspectiva do Fichte a partir de fundamentos mais sólidos, né? Diz que é a leitura desses autores, do Schulze e do Maimon, que o convenceu de que a filosofia crítica ainda não tinha ido longe o bastante
e que por isso mesmo era preciso reformulá-la, com base em fundamentos mais sólidos, que mostrassem de fato como o conhecimento racional da experiência estaria assegurado, né? Como nós poderíamos ter um conhecimento perfeitamente justificável racionalmente da realidade e que, entre outras coisas, tivesse como consequência provar a nossa liberdade, a nossa capacidade de autodeterminação como seres racionais, né? O que é indispensável justamente para a gente pensar aí esse modo de vida moderno. Essa sociedade em que os indivíduos vivem de uma maneira plenamente justificada racionalmente, e por isso determinam a si mesmos de uma maneira plenamente racional, né? São indivíduos livres porque indivíduos racionais, capazes de estabelecer de uma maneira por si mesmos e de uma maneira plenamente autodeterminada, e que eles podem reconhecer como algo que eles aceitam na medida em que é justificado racionalmente, para guiar o seu modo de vida, né? Então, a gente vê aí, na verdade, que essa relação entre idealismo alemão e ceticismo, ela não é uma coisa acidental, ela não é uma questão pontual, ela não é uma curiosidade acerca desse movimento, dessa escola filosófica, digamos. Escola é um termo ruim, digamos uma corrente filosófica, né? Essa corrente que nós chamamos do idealismo alemão. Pelo contrário, na verdade, ela é um dos propulsores fundamentais que leva à constituição desse movimento filosófico, né? Porque não é simplesmente... ambas as coisas aqui, eu diria, né? Não é uma questão pura e simplesmente filosófica, mas uma questão histórica aí dessa transição entre modos de vida, e de um modo de vida pré-moderno para um modo de vida moderno, que passa pela necessidade... E essa transição se deve, em larga medida, a essa necessidade de se responder a objeções a esse modo de vida pré-moderno, que não podiam ser respondidas no seu interior, e que por isso exigem conceber uma outra maneira de se viver, um outro modelo de sociedade, no qual se possa responder satisfatoriamente a elas. E a partir daí aparece esse ideal de uma autoridade da razão, né? E dessa necessidade de se conceber uma razão, essa razão como algo capaz de fundamentar plenamente a si mesma, a razão como algo que pode basear-se inteiramente em si mesma, e por isso mesmo decidir inteiramente por si mesma, sem recurso à fé ou a qualquer outro mecanismo, né? O que nós devemos acreditar, o que nós devemos aceitar e como nós devemos agir, né? Isso está na base aí das preocupações dos idealistas alemães, e por isso essa relação entre ceticismo e idealismo é constitutiva, e não é por outra razão que a gente vai vê-la reaparecer em todos os momentos, digamos, inaugurais dessas diferentes filosofias, né? Então, quando Kant está falando da sua filosofia crítica, ele fala do Hume. Quando Fichte está falando da sua própria filosofia ali na doutrina da ciência, ele fala do Schultz e do Maimon. Quando o próprio Schelling, a princípio profundamente influenciado por Fichte, escreve os seus primeiros textos, ele também faz referência a Schultz e a Maimon, né? Por fim, quando Hegel escreve a Fenomenologia, claro, ainda antes disso, no seu momento de juventude, ele já faz menção a esse debate também com Schultz, mas também com os céticos antigos, né? Mas esse grande momento da filosofia hegeliana, que é a escrita da Fenomenologia, ele fala na introdução do ceticismo como o caminho do desespero, que nada mais é do que o próprio caminho fenomenológico, se a gente pensa esse ceticismo como um ceticismo consumado, né? Levar o ceticismo às últimas consequências é trilhar esse caminho do desespero, que é o caminho da fenomenologia do espírito, que por fim nos vai possibilitar alcançar esse momento precisamente do saber absoluto, né? Então, me parece que essa relação entre idealismo e ceticismo é uma ótima porta de entrada para o próprio estudo do idealismo alemão, porque ele, na verdade, ele nos permite compreender
alguns dos aspectos que são os aspectos mais abstratos e difíceis desses filósofos, né? Compreender, de certa maneira, perdão pelo trocadilho, a razão de ser deles, né? Afinal, que papel esses elementos profundamente sistemáticos desempenham? Por que eles estão aí? A que eles servem, né? Como que a gente pode entendê-los? Nós podemos entendê-los, entre outras coisas, como maneiras de fornecer uma resposta, ou como tentativas de fornecer uma resposta satisfatória às objeções céticas que se poderia colocar sobre a possibilidade de um conhecimento plenamente racional, plenamente baseado em princípios racionais, que não se baseiam em nada exterior a eles próprios, né? Que dão para si mesmos a sua própria validade. E, nesse sentido, justamente, me parece que quando nós estudamos os idealistas alemães a partir desse contraste, né, a partir desse confronto com o ceticismo, alguns dos elementos mais abstratos das suas filosofias se tornam, na verdade, mais claros, se tornam mais tangíveis, se tornam mais compreensíveis no papel e no sentido que eles devem desempenhar, né? Não parecem uma mera perda de tempo com preciosidades metafísicas, mas sim elementos que desempenham um papel fundamental na possibilidade de responder, digamos, essa demanda até profundamente existencial por um modo de vida que não precise se basear em nenhuma crença cega, em nenhuma crença dogmática, por um modo de vida que possa ser plenamente justificado em suas pretensões de conhecimento e de relações ao outro e de princípios morais que norteiam o agir, né? É isso que está sempre em questão aí, na verdade. E, por outro lado, né, isso também nos permite olhar para o idealismo alemão um pouco sobre essa ótica de algumas questões mais amplas que estão sempre aí no plano de fundo e que permanecem relevantes para nós hoje, né? Entre elas, precisamente, essa questão da autoridade da razão. O que está em jogo aí é se a razão é capaz de determinar plenamente a si mesma. É se nós podemos, de fato, né, estar em posse de alguma crença que seja inteiramente racional e inteiramente justificável racionalmente, né? E que por isso a razão possa de fato servir como essa autoridade para decidir sobre as questões relevantes na nossa vida de uma maneira que seja inteiramente satisfatória. E essa é uma questão que permanece relevante ainda hoje, né? Será que afinal nós podemos decidir tudo racionalmente? Será que é uma justificativa racional para tudo? Ou tem coisas para as quais essa justificativa simplesmente não é possível, né? E que a gente tem que se basear em alguma outra coisa que não a razão. E por isso essa ideia de que nós, por fim, deveríamos fundamentar a nossa vida como na razão, encontraria necessariamente limites, já que a razão não poderia decidir sobre tudo que diz respeito a essa vida em comum, né? Pensar sobre isso é relevante para nós ainda hoje, sobretudo nesse nosso contexto atual de fake news, de pós-verdade, né, em que a gente vê essa ideia da autoridade da razão, na verdade, estar profundamente sendo colocada em jogo, né, sendo criticada e questionada, mas de um modo que mostra o quanto ela ainda é relevante para nós hoje, né? É relevante responder a essa questão sobre a possibilidade da razão ser a autoridade última nas nossas vidas, porque isso ainda desempenha um papel fundamental na maneira com que nós pensamos a nossa vida hoje, né? Então isso também é uma maneira de extrair desse período do idealismo alemão alguma coisa que permanece extremamente atual para nós hoje e para as questões que nos movimentam hoje, né? Afinal, o que significa pensar em um tipo de conhecimento ou em um tipo de moral que pudesse ser inteiramente justificada racionalmente? E o quanto a busca por esse tipo de ideal apresentaria problemas? E o quanto esses problemas são relevantes para nós pensarmos a nossa vida hoje e a nossa vida em sociedade hoje, né? O quanto os próprios problemas desse projeto do idealismo alemão de
fundamentar plenamente a autoridade da razão como o princípio último que deve decidir sobre as nossas vidas, nos trazem reflexões que são relevantes para nós sobre o nosso modo de vida hoje e sobre como nós podemos justificar o nosso modo de vida hoje, né? Acho que isso traz um outro interesse muito grande em retornar a essas filosofias para que a gente possa, a partir delas, reconhecer que algumas questões que elas estão tentando responder são questões que nós estamos tentando responder ainda hoje, que são relevantes ainda hoje para o nosso modo de vida, né? E que talvez, mesmo que nós tenhamos que responder de uma maneira distinta, né, ainda trazem elementos importantes para que a gente possa pensar qual é o papel da racionalidade hoje, né? O que a busca por uma justificativa racional das nossas crenças pode ter de relevante ainda hoje, pode ser central para a gente pensar como nós interagimos e como nós vivemos uns com os outros hoje. Mesmo que a gente não consiga aceitar mais a ideia de uma razão plenamente autofundamentada, né? Será que isso quer dizer que a gente pode descartar inteiramente a busca por um conhecimento racional ou a busca por um modo de vida que siga certos princípios racionais, né? Será que ao estudar esses autores do idealismo alemão a gente na verdade não encontra elementos que talvez mostrem que não é tão simples assim? E que, na verdade, mesmo quando a gente não quer, sem a gente se perceber, a gente já está adotando critérios racionais para decidir sobre como agir, sobre como nos relacionarmos uns com os outros, e que por isso mesmo nós deveríamos reconhecer a importância desses critérios e buscar satisfazê-los mais rigorosamente, em vez de simplesmente descartá-los como se eles não desempenhassem nenhum papel relevante para a maneira com que nós nos compreendemos hoje, para a maneira com que nós agimos hoje, né? Acho que essas são algumas questões relevantes que podem ser colocadas para nós a partir do momento que a gente retorna para o estudo desses autores do idealismo alemão, tendo em vista aquilo a que eles estão tentando responder e aquilo que eles querem alcançar por meio dessas respostas, né? E, bom, como live, né? Acho que isso é o que eu queria apresentar para vocês num primeiro momento. Lembrando que isso serve como uma apresentação daquilo que eu quero estudar com vocês nesse curso que eu devo lançar aí na quinta-feira de tarde, lá pelas 4 horas, de introdução ao idealismo alemão, né? Então, na quinta eu vou abrir aí o curso para as inscrições, para quem se interessar e quiser explorar essas questões mais a fundo, né? Se vocês quiserem ser avisados exatamente no momento em que isso foi lançado, né, me sigam aqui no Instagram, se inscrevam na minha newsletter também, que é onde eu vou compartilhar primeiro o lançamento do curso, né, que vai ser esse curso de 1 mês, que eu vou fazer aí em fevereiro agora, todas as quartas-feiras, de noite, né, para que a gente possa entrar um pouco mais fundo nessa discussão e ver esse confronto entre idealismo alemão, entre idealismo e ceticismo, digamos assim, né? Primeiramente nessas figuras do Kant e do Hume, né? E de como o Kant busca responder às objeções céticas do Hume, primeiramente radicalizando-as. Então isso também é um aspecto muito curioso desse movimento que vai de ceticismo a idealismo dentro do idealismo alemão aí, né? Como a primeira maneira de responder não é simplesmente descartar as objeções, mas pelo contrário, radicalizá-las, generalizá-las, falar, não, isso daí que você está falando coloca em questão o nosso conhecimento não apenas nesse âmbito da nossa vida, mas na verdade em todos os âmbitos, então é muito mais relevante do que você mesmo estava reconhecendo, né? Mas para depois mostrar que é essa radicalização que nos mostra o que exatamente nós temos que mudar no nosso modo de conhecimento, ou na maneira com que a gente compreende a racionalidade, o que constitui a racionalidade do nosso conhecimento, para que aí sim a gente saiba onde encontrar um conhecimento racional plenamente justificado da experiência ou dos princípios morais da nossa ação e assim por diante, né? É essa radicalização que torna uma mudança de perspectiva possível, a partir da qual a gente pode compreender que tipo de conhecimento racional nós temos exatamente, como é possível esse conhecimento da experiência, da moral, do que quer que seja,
Mas isso só é possível a partir do momento que a gente muda o que nós compreendemos como um conhecimento racional, como ele pode ser alcançado e como ele pode ser fundamentado, né? Mas, em termos de exposição, era isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Eu acho que é legal a gente deixar uns 15 minutos finais aí para perguntas, para questões específicas que vocês tenham sobre o tema, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui, né? E eu já agradeço de antemão todo mundo que está acompanhando aí a live desde o início ou desde o momento que entrou, né? O Oséias, o Reinaldo, que já falou aí que gostou da reflexão. Fico muito feliz, Reinaldo. Espero que a gente continue a discutir isso com mais profundidade no curso mesmo, né? O Rodney, a Alaide, o Carlos, obrigado mesmo para todo mundo que seguiu aí até esse momento, né? E acho que agora, quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, gente, para a gente poder bater um papo um pouco aí. Essa é uma pergunta muito interessante, Carlos, né? E era de se esperar que você justamente fosse fazê-la, né? Quer dizer, como pensar esse conceito de razão sem eurocentrismo? Isso é um tema bastante espinhoso, né? E não por outra razão, a contraparte desse curso que eu vou começar agora, que a gente vai fazer o primeiro módulo, que seria a Introdução ao Idealismo Alemão, é uma outra série de cursos que eu já comecei antes e que acho que você até mesmo viu, outras pessoas aqui também acompanharam, né? Que é o Idealismo Alemão de uma Perspectiva Intercultural, que eu comecei com um módulo sobre o Hegel e a Índia, né? Mostrando como a maneira com que o Hegel concebia o pensamento indiano, na verdade ela passa por muito mais oscilações do que a gente geralmente pensa, levando ele até mesmo a chamar a filosofia indiana de autêntica filosofia em um determinado momento aí dos seus escritos, e que isso mesmo convidava a gente a abandonar o eurocentrismo da história da filosofia hegeliana, né? Por isso que eu também já adianto isso, né? O complemento a esse curso de introdução ao idealismo alemão que eu devo fazer para todos aqueles que interessarem é esse outro curso, outra série de cursos, que é essa série de cursos sobre o idealismo alemão de uma perspectiva intercultural, né? Mas uma primeira maneira de responder essa pergunta, talvez, me parece ser acho que esse é um caminho bastante interessante, né? Quando a gente pensa em autodeterminação, né, essa razão como uma razão que se autodetermina, a gente tende a pensar isso como um modelo de sujeito fechado em si mesmo, né, que acaba encarnando um pouco esse modelo do sujeito europeu, né, do sujeito branco, homem, hétero, cis, europeu, que remove qualquer alteridade da sua relação a si mesmo, né? Ele não se confronta com nenhuma coisa que não se encontre nessa relação fechada a si próprio e a sua própria identidade. Só que uma coisa que eu acho que o estudo mais profundo do idealismo alemão mostra, e da maneira com que eles concebem a autodeterminação racional aí, tentando ser sempre mais consequentes em pensar como essa autodeterminação seria possível, e algo que se torna particularmente claro, justamente, vejam só, no Hegel, né, é que toda autodeterminação, para ser uma verdadeira autodeterminação, ela é fundamentalmente, ao mesmo tempo, um momento de autoalienação, né? Para se determinar a si mesmo, é preciso primeiramente sair de si mesmo para poder olhar a si próprio. E só é possível fazer isso a partir do momento em que a gente volta nosso olhar ao outro, né? Vejam, não é por acaso que me parece assim, e eu até hoje tenho essa impressão e não vi ela ser questionada, não vi nada que prove o contrário,
de que o Hegel é justamente, vejam só, paradoxalmente, o primeiro filósofo que ergue o outro à dignidade de categoria filosófica, né? Ele transforma o outro em uma categoria filosófica, em um conceito filosófico. Ele eleva essa palavra à dignidade de uma categoria filosófica, porque justamente ele acha que não há processo de autodeterminação racional pleno e que seja plenamente consistente e que se realize de fato como autodeterminação sem passar por esse momento do confronto ao outro, né? Me confrontar com aquilo que me leva além de mim mesmo. Claro que o Hegel não deixa de ter grandes problemas no sentido de que, e aí é uma coisa que a gente pode discutir com mais calma em outros momentos, né? Mas eu acho que a maneira com que ele concebe essa relação ao outro acaba regredindo, né? Retrocedendo no ponto de culminação a uma relação fechada em si mesma de um certo modelo de sujeito que está plenamente realizado nessa sua relação a si próprio, né? E que acaba encarnando muito bem de novo esse modelo do filósofo europeu. Mas veja, ao mesmo tempo foi o Hegel que introduziu uma fratura nesse sujeito, né? Colocando essa necessidade de uma abertura, que uma vez que a gente reconhece, talvez não tenha volta, né? Talvez nos force a irmos além do próprio Hegel, porque não existe, isso que é coisa muito louca, e que eu acho que o idealismo alemão mostra muito bem e é muito interessante do ponto de vista de uma reflexão maior. Não existe autodeterminação sem sair de si mesmo, não existe autorreferência sem sair de si mesmo. Para falar de mim próprio, eu primeiramente preciso sair de mim mesmo e me olhar com um olhar de fora, né? Só consigo falar de mim mesmo me colocando numa perspectiva exterior a mim mesmo, né? Não há como se autodeterminar sem passar pelo outro, sem se colocar nesse olhar do outro, né? Não há como falar de si mesmo sem me colocar eu mesmo como um outro em relação a mim mesmo, né? E por isso, uma maneira de pensar esse conceito de razão como uma razão que se autodetermina e que se refere a si mesma, que supere esse modelo eurocêntrico, me parece fundamentalmente ter de passar por essa consciência, né? E essa recuperação desse aspecto que na verdade é constitutivo a toda a verdadeira autodeterminação, toda a verdadeira autorreferência. Não existe a possibilidade de se determinar a si mesmo como sujeito sem olhar a si mesmo de uma perspectiva exterior, sem se colocar a si mesmo na perspectiva do outro. E por isso mesmo, sem, ao mesmo tempo, sair de si mesmo, ir além de si mesmo para poder falar de si próprio, e dessa maneira expandir ao mesmo tempo quem se é, quem se pode ser, né? Então me parece muito que, na verdade, para a gente superar uma ideia eurocêntrica de razão, a gente não tem que descartar a ideia de autodeterminação. Pelo contrário, a gente tem que ser consequente com o que está implicado nela. O auto necessariamente implica o fora. Não tem como eu falar de mim mesmo sem sair de mim mesmo assim, ao mesmo tempo. Sem tomar uma perspectiva distanciada em relação a mim mesmo, em que eu não sou mais eu mesmo. Eu estou em uma outra perspectiva a partir da qual posso olhar para mim mesmo, que, portanto, não é mais a minha própria perspectiva, né? Não é mais simplesmente a perspectiva desse eu que eu agora observo de um outro ângulo. Não sei se essa resposta fez sentido para você, Carlos, mas espero que possa ter ajudado um pouco aí, né? Qualquer coisa, dá um toque aí nos comentários. Agora, o comentário do Oséias, né? Achei interessante esse caminho de meio termo entre o dogma e a desconfiança na busca por pressupostos sólidos em favor do projeto moderno. Continuando, numa perspectiva de Nietzsche, teriam engendrado um projeto mais dogmático do que qualquer outra coisa ao se calcar em ídolos conceituais, como a razão é a moral, por exemplo. Então, isso é muito interessante, né? Porque justamente o Nietzsche se coloca justamente como um momento posterior
e ao mesmo tempo de profunda crítica aí, né, a esses filósofos do idealismo alemão, ao Kant, ao Hegel, a outros filósofos, precisamente na medida em que ele pensa que eles teriam erguido a razão a uma espécie de dogma, né? Porque essa é uma das grandes tensões argumentativas aí, né? Parece que é sempre muito difícil você dizer que a razão é capaz de fundamentar a si mesma sem já fazer isso de uma maneira dogmática, né? Ou seja, sem fazer isso de uma maneira que você não pode fornecer nenhuma prova definitiva. Desculpa, gente, tá quente, né? Mas, em outras palavras, né, sem que você tenha que, de alguma maneira, fazer uma escolha que não pode ser justificada. E uma escolha que, justamente, acho que o Nietzsche estaria perfeitamente de acordo com isso, né, em última instância, é uma escolha por um modo de vida. Uma escolha que não é justificada racionalmente, mas, pelo contrário, que antecede essa justificação. E que é o que leva a se buscar ela, a se buscá-la antes de qualquer coisa, né? E que por isso, em última instância, na verdade, esse filósofo moderno não é um meio termo entre cético e dogmático, ele é simplesmente um dogmático da razão, né? Acho que tem muitas coisas para se explorar aí, né? E, inclusive, na minha própria dissertação de mestrado, que é onde eu discuto sobre isso, né, as considerações finais, elas trazem o Nietzsche. E as críticas que o Nietzsche faz ao Kant, né, e a todo um projeto filosófico aí da filosofia alemã, como se houvesse uma espécie de circularidade, né? Ele faz um trocadilho no alemão, Vermögen eines Vermögens, né? Graças a uma faculdade, como que nós temos um conhecimento racional das coisas? Graças a uma faculdade, né? Mas de uma maneira que parece ser circular. Como que eu sei que eu tenho essa faculdade de conhecimento? Porque eu posso demonstrar que eu tenho essa faculdade de conhecimento. Mas como que eu demonstro que eu tenho essa faculdade de conhecimento? Por meio dessa faculdade de conhecimento. Tá vendo voltar aqui o tropo da circularidade do Agripa, né? De certa maneira é o que está em questão aqui também, né? Por outro lado, e eu acho que isso é interessante também, um estudo mais profundo do idealismo alemão sugere, e isso é um aspecto bastante interessante que a gente pode explorar, né? Que nem toda circularidade é equivalente. Algumas circularidades são mais complexas, elas são mais ricas. Então a gente não pode achar que a questão se resolve pura e simplesmente pelo fato de que há sim uma certa circularidade nessa demanda de autodeterminação. Se vocês forem pensar bem, e o próprio Fichte vai insistir nesse ponto, né, não teria como ser diferente. Porque se uma coisa tem que determinar a si mesma, ela tem que estar num círculo em relação a si própria, né? Porque o que é o fundamento da razão é ela mesma. Então, como ela fundamenta a si mesma, por si própria. Há uma certa circularidade aí que talvez seja inescapável. Mas o que o Fichte sugere, primeiramente, ele é quem primeiramente sugere isso de uma maneira mais explícita. E o que acaba sendo profundamente interessante e rico é dizer, veja, mas talvez isso não seja aquilo que impede o conhecimento. Talvez seja o seu pressuposto, né? Talvez essa circularidade seja a condição de que algum conhecimento seja de fato possível. Que a gente se coloque no interior desse círculo que é o círculo da razão. E onde ela opera de acordo com seus próprios pressupostos. E a gente perceba o quanto pode ser construído de fato em relação ao conhecimento que nós temos de nós mesmos e do mundo, a partir desse círculo da razão, né? Não sei se deu para responder um pouco o que você estava pensando, Oséias, mas espero que tenha dado para responder minimamente aí, né? Mas bom, como já está acabando aí o nosso tempo, acho que daqui a pouco vai começar a contagem aqui da live, né? Eu vou concluir por aqui então. E aí, é isso, gente. Quem estiver mais interessado, quiser saber mais, tiver gostado da live e quiser fazer o curso, né?
Não deixem de continuar me acompanhando aí no Instagram e se quiserem se inscrever lá na minha newsletter também, que em breve eu devo fazer o lançamento aí do curso. O curso, as inscrições vão ser abertas na quinta-feira, né? E aí a gente vai ter essa oportunidade para poder discutir mais esses temas tão relevantes para nós ainda hoje, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que assistiu aí até agora. Oséias, fico muito feliz de ter gostado aí da exposição. Oséias, Reinaldo, Rodney, Alaide, Carlos, muito obrigado mesmo por acompanharem até aqui. E nos vemos em breve, tá bom? Um abração, gente.